Começa agora, Vitrine Literária, com o professor e escritor Francisco Grijó. Tudo sobre literatura contemporânea, temas, autores, obras, debates, análises, curiosidades e bate-papo com autores e editores. Olá pessoal, tudo bem? Estamos na quarta temporada do Vitrine Literária com Francisco Grijó, podcast, como você sabe, ligado à literatura, pelas plataformas da Rede Vitória, YouTube, Spotify. Então você assiste a todos os episódios. Como todo mundo sabe, esse podcast ele é destinado à literatura. Então ele vive para a literatura e pela literatura. Ou seja, pessoas ligadas a essa arte, produtores, escritores, poetas, professores, leitores, editores, todo mundo que se liga ao universo literário é muito bem-vindo ao podcast Vitrine Literária com Francisco Grijó. Hoje eu tenho um convidado, professor de redação, professor de literatura, professor de gramática, poeta. Eu tive o privilégio de escrever o prefácio do último livro dele, um livro excelente de poemas. Nós vamos conversar sobre o livro dele também, claro, evidentemente. E eu estou aqui com o Renan Andrade. Renan está aqui. Olá, Renan aceitou o convite de vir bater um papo com a gente. Renan, primeiramente eu agradeço você estar aqui e vou começar com uma provocação a você. Em 1988, na Universidade Federal do Espírito Santo, houve uma mesa redonda da qual eu participei e participou meu querido amigo Debson Jorge Afonso, que infelizmente nos deixou. E o Debson falou uma coisa com a qual eu não concordo e que me atingiu diretamente, mas foi algo muito polêmico. Ele disse: os piores poetas e escritores são aqueles que são também professores de gramática e de literatura. Ele falou isso, houve, claro, uma comoção, muita gente aplaudiu e muita gente se sentiu agredida com isso. Então eu vou começar com a seguinte provocação a você. Você é um professor, você já está na estrada já há, eu acho que 15 anos, mais ou menos, né? 18 anos. A literatura enquanto academia, enquanto disciplina que você precisa passar para o aluno, essa literatura ajuda você a fazer sua poesia ou atrapalha? Grijó, excelente pergunta, e não podia começar com uma provocação maior, né? E é muito curioso que, se a gente for parar para analisar, acho que os grandes nomes da literatura brasileira, vamos pegar 3 casos da prosa, né? Assim, Machado, Clarice e Guimarães, talvez os mais badalados, digamos assim, né? Os mais badalados, não tinham essa formação, né? Não eram da área, né? E tudo. E assim, eu não me recordo de um grande nome da literatura brasileira que tenha tido. Acho que Bandeira lecionou, acho que literatura no Colégio Dom Pedro, acho que por um período, né? Acho que eu me recordo de Bandeira agora, né? Que é um grande nome. Mas, de fato, isso não é muito comum, né? Você ter alguém que tem a formação, vive ali de lecionar, como é o meu caso, o seu caso, né? E de outras pessoas, e que consigam ter essa ligação. Se eu dissesse que se tem algo que, de fato, ajuda, principalmente para a gente que está na sala de aula lidando diretamente com a garotada, que é o nosso segmento, que é o pré-vestibular, o 3º ano, né? Talvez dar para a gente um pouquinho mais de intimidade na compreensão do universo dessas pessoas, né? Não que quem escreva vá levar 100% em consideração o tempo inteiro quem é o teu leitor, quem é o teu público-alvo, quem que você quer que te leia. Mas a gente estando na sala de aula e fazendo todo o esforço, né, para ser entendido, para que a nossa disciplina alcance, eu acho que conhecer um pouquinho o universo, né, principalmente desse jovem hoje que carece de lei, que a gente sabe que tem todas as dificuldades por trás, né? Então, ser do ofício, acho que a cobrança acaba sendo um pouco maior, no sentido da gente que teve uma formação teórica, que passou pela academia, né, que estudou letras
e tudo, né, se aprofundou, escreveu monografia, artigo, enfim, o que quer que seja, talvez a cobrança seja um pouco maior nesse aspecto, por você, teoricamente, poder errar menos, talvez no percurso, né? Mas o lado positivo talvez seja, estando diretamente ali no contato com a galera, compreender um pouquinho esse universo do que querem, né, do certo. que esperam. Então, o que você está me dizendo claramente, porque na semana passada, o Gilson Soares esteve aqui, que é um poeta ótimo, e eu perguntei a ele se ele tinha preocupação com o leitor. E ele disse que gosta do leitor, mas o leitor não é a sua prioridade. Né? Ele escreve muito pensando nele. Quando você fala que lecionar faz com que você compreenda melhor esse universo, você acha que você escreve para o seu aluno? Ou você acha que seu aluno é seu leitor? O meu aluno é meu leitor. É? Meu aluno é meu leitor. E teve uma coisa muito curiosa, Grijó, no lançamento, após assim, repercussão do lançamento do Meus Brados, que eu tive a alegria de ter você como prefaciante. Teve um aluno que leu e falou bem assim, professor, achei legal, nem parecia um livro de poesia. E aí eu olhei para ele e falei, cara, eu não sei... Olha a visão que ele tem de poesia. Falei, cara, eu não sei se eu agradeço ou se eu me sinto ofendido, né? Porque eu acho que talvez você tinha a concepção de que poesia é chato ou é uma coisa que você não vai compreender. Mas eu acho que você, como professor de literatura, também deve perceber isso, que eu acho que dentre os gêneros literários, na preferência, acho que da grande maioria das pessoas, a literatura é muito marginalizada. Existe, acho que gritantemente, uma preferência pela prosa. Pela prosa. Pela narrativa, né? Nos seus diferentes formatos. A poesia é marginalizada. Então, que o meu aluno é um leitor, acho que de fato, isso sim, né? Mas eu acho que ele não é a minha prioridade. Acho que quando uma das coisas que você, inclusive, apontou no livro, né, como uma marca bem clara desse terceiro trabalho, que é a questão da subjetividade, que é algo muito latente dentro, né? Eu acho que eu escrevo muito mais ainda como uma condição de existência, assim, minha, né? São as minhas questões, os meus dilemas, os meus dramas, né? A minha trajetória, a minha vida. Isso vai ganhar ali uma roupagem literária e vai virar poesia. Mas eu quero te mostrar uma coisa. Eu teria de pegar o meu exemplar, mas eu vou tentar achar no seu. Você escreveu um poema aqui. Você escreveu um poema. Agora eu preciso achar. Vou pedir ao leitor que espere um pouco. No meu está marcado. Tá aqui. Senhor Tempo. Aos 10 anos me disseram que o tempo, o senhor gostoso, resolvia tudo. Todas e todos. Dei a ele o meu caderno de matemática, física e química. Tudo que eu nunca fazia. Corri para a biblioteca, sentei na mesa e fui escrever poesia. Ótimo texto, mas um texto narrativo. A questão é, você, o que eu percebi muito nesse livro, e eu falo isso como leitor, não falo isso como prefaciante, como leitor, que eu acho muito mais interessante, é que vários poemas seus, você quebra essa barreira. Você estrutura uma prosa em versos. Acho que sim. Não está na hora de assumir que você é um prosador, não? Outra excelente pergunta, Grijó, e outra excelente provocação. Eu acho que a pós-modernidade faz isso, né? Acho que desde Derrida já falava disso, né? Que é muito pouco provável que a gente consiga manter, né? Esse purismo, digamos assim. Inclusive, tanto no segundo trabalho, né, que é Isso, mostra aí. o Poemas Riscados, que Caê Guimarães esteve aqui, né? Sim, Caê, queridíssimo. Prefaciou, né? Grande poeta e grande prosador. Né? Tem um pedaço, um capítulo aqui que se chama Gravuras Prosaicas, que é o terceiro de 4 capítulos, né, desse livro, que são contos. Né, são de fato contos, né? Tem aqui, são 8 contos. Então eu acho que eu tenho essa oscilação, Grijó, entre a prosa e a poesia, né? A poesia, ela me assalta e me toma diariamente. A prosa, eu acho que você, como um romancista, sabe que eu acho que ela requer da gente um nível talvez de maturação, ou de envolvimento, ou de
disciplina de trabalho quase que diária com um texto muito maior que a poesia. Principalmente no meu caso, que nos últimos anos explicitamente enveredei para um lado de textos mais curtos, que foi algo que você também percebeu, sim, né? Sim. São poemas mais curtos. Mas uma coisa é fato, assim, eu acredito que mesmo a minha prosa, né, onde ela tá toda lá estruturada, com os elementos marcados, né, da narrativa, né, o foco, o personagem, a tensão, tem muito de poesia ali. Né? Tanto que quando foi para o segundo livro, né, o Caê até falou bem assim, cara, acho que isso aí vai dar um certo trabalho para fazer a ficha catalográfica, né? Porque vão catalogar isso aí como o quê, né? Como prosa, como poesia, tá? E no Meus Brados tem também ali no finalzinho uns microcontinhos ali, que eu chamei de faixa bônus, né? Eu acredito que está bem próximo, assim, eu já tenho algumas ideias rascunhadas, eu acredito que já está bem próximo de eu me aventurar num trabalho 100% de prosa. Obviamente que a poesia vai estar ali, mas como algo mais estruturado. Por enquanto, está entrecruzado no trabalho, não sei até que ponto como que isso soa, né, para quem está lendo, mas a gente sabe que, ao mesmo tempo, é uma característica do que está sendo produzido nos tempos de hoje. Maravilha. Eu me lembro que quando eu li pela primeira vez o seu livro, Meus Brados, me lembrou muito um livro do Roberto Piva chamado Coxas, do qual eu gosto muito do Roberto Piva. E eu percebi que você tem a ideia do erotismo na sua literatura é uma ideia muito suave, né? Você não envereda para o erotismo mais agressivo. Ele fica ali... Essa ideia erótica na sua literatura, ela é intencional, ou seja, eu vou fazer um erotismo suave porque eu não quero chocar o meu leitor, eu não quero ser artificial, porque eu acho o erotismo muito importante na literatura, muito. Né? O seu texto tem muito. O erotismo é importante na nossa vida. Sim. Sem o erotismo nós não estaríamos aqui. Sim. Né? Ninguém estaria Condição aqui. de existência. Exato. Mas quando você intencionalmente vai fazer uma literatura de cunho erótico, você pensa no leitor aí? Você pensa que o leitor pode se chocar com aquilo? Eu acredito que sim. Eu acredito, Grijó, que tem alguns temas. Acho que o erotismo é um deles, o amor, de maneira geral, e a política. Né? Quando eu escrevi o Senho, né, que é esse... Para quem está nos vendo, você consegue ver a capa. Esse aqui é o primeiro livro esgotado, né, não existe mais. Quando ele completar aí 20 anos, eu pretendo fazer uma reedição dele, né, 2028, mas por enquanto esgotado. E eu estava na academia, né, eu fazia letras na UFES, e Paulo Roberto Sodré... Grande Paulinho, que esteve aqui já, inclusive. Esteve aqui já, né, homenageado aí com poema, né, no meu trabalho. Quando Paulo Sodré leu esse livro, ele fez um comentário por escrito, por e-mail, e ele me disse o seguinte: Renan, existem alguns temas na literatura que é preciso passar pelo tempo para escrevê-los. Eu diria que o amor e a política seja um deles. Porque caso contrário, ou você pode cair na pieguice, ao falar de amor, ou em algo panfletário ao falar de política. Eu acho que o erotismo se inclui nisso, Grijó. Eu acho que, por enquanto, eu acredito que como escritor, né, eu amadureci entre os livros, mas há uma estrada ainda a ser amadurecida. Então, por hora, eu prefiro ir por essa linha um pouco mais suave do que me arriscar e talvez fazer algo um pouco mais aberto. E não só criar o choque no leitor, que eu acho que isso talvez seria o de menos. Talvez não estar fazendo algo que seja, não vou dizer agradável, né, mas que esteja dentro de um formato interessante para quem for ler, né, para não ir de um extremo ao outro, né, por isso ainda, ao falar do erotismo, ainda um meio tom, ainda os jogos, né, ainda algumas imagens ali sugeridas, mas sem algo tão explícito, para realmente não cair em algo piegas, né, mal feito, digamos assim. Ótimo. Você, sendo você um escritor, não gosto muito dessa expressão, não, mas vamos lá, sendo você um escritor pós-moderno, um elemento da pós-modernidade, um elemento que a pós-modernidade herdou, né, do passado, é a metalinguagem. Você abre o seu livro com metalinguagem. Sim. Né? Você abre os Meus Brados falando o seguinte:
você diz claramente: no que faço, apago, insisto, fico, recomeço ou ensaio, não existe eu lírico, mel lírico ou versos paridos por outrem. Meu poema tem urro, berro, bilis, grito, brado, surto. Meu poema tem meu lírico, meu eu lírico. O meu poema sou só eu. A pessoa que lê meus brados vai conhecer Renan? Acho que bastante, Grijó. Acho que sim. Você tem essa honestidade com as palavras? Eu acho que sim. Eu acho que sim. A prosa não exige isso. A prosa não exige isso, né? Você pode tá criando lá à vontade, né? Vários os narradores possíveis. A poesia por si só, ela traz, né, essa carga da subjetividade, sendo que incontáveis vezes nós, enquanto professores de literatura, aquela aula clássica que você dá lá de teoria da literatura, principalmente quando menino de primeiro ano, primeira série de ensino médio, né? Não confunda eu lírico com autor. Aí você vai lá, pega a canção de Chico Buarque, né? Sim. Chico, homem, né? Aqui uma canção de eu lírico feminino. Então vamos lá, para você entender que na poesia também tá, etc. Mas eu acho que a minha poesia, por intenção minha mesmo, até mesmo pela condição que ela surge, pelo momento em que ela surge, nos momentos principais em que eu me vejo escrevendo, que são sempre, são eventos ainda ligados, Grijó, à minha própria vivência, né, enquanto sujeito. É por isso que ela vem carregada da subjetividade e da oportunidade de também me conhecer como indivíduo. Eu acredito que como prosador, como romancista que você eu acredito que você tenha a coisa da escrita muito marcada como algo mesmo do ofício. Olha, eu tenho não sei se funciona assim para você, né? Mas com pessoas que escrevem prosa, eu já ouvi muito assim: poxa, eu tenho um capítulo aqui que está agarrado, eu tenho que desovar. Rola, né? Rola, claro. Eu tenho que desovar isso aqui, porque senão eu não consigo ir adiante. Eu acho que a poesia ela não exige da gente ainda, pelo menos comigo não é assim, não exige tanto esse compromisso ali mesmo, né, de se debruçar e de fazer acontecer. Portanto, ela surge em momentos mais variados e vem muito essa marca da subjetividade dos eventos da minha vida. Portanto, acaba... Certo. Mas você enquanto poeta, né, um poeta já formado, um poeta que tem um caminho pela frente, mas você já é um poeta formado. Você vê a necessidade de se falar sobre o ato da criação, ou seja, a metalinguagem ela é uma necessidade do poeta. Ele precisa mostrar o quanto o texto importa para ele, como é que ele chegou ao papel. Você vê a metalinguagem como uma necessidade? Eu acredito que sim, né? Tanto que até os dois poemas de epígrafe, né, que abrem meus brados, Bandeira e Drummond falam disso, né? Falam disso. Eu acho que é meu último poema, né, do Manuel beleza, Bandeira, né? que é lindíssimo, né? E um outro do Drummond, Assim eu né? quereria, meu último poema, né? A paixão dos suicidas que se matam sem explicação, é lindo, né? Eu acho que a metalinguagem, ela é uma condição, inclusive até acho que do próprio poeta pós-moderno, se é que a gente pode se apegar a essa nomenclatura, né? A preocupação que eu tenho quando faço a metalinguagem, né? E aí já cruza com outro tema que é comum dentro dos meus brados, é a questão do humor, Grijó. Tanto que quando você falou ali, né? Principalmente daquele aliás, larguei tudo que eu não fazia, fui escrever poesia. Tem um viés do humor ali, né? Tem um humor ali. E da ironia. E da ironia, né? Eu pego alguns poetas pós-modernos que, quando se dedicam, né, a falar da metalinguagem, fica algo tão hermético que, ainda que a gente seja da área e que tenha, né, uma certa experiência com leitura, eu consigo pescar uma metáfora ou outra. Né, um percurso ou outro, mas algo ainda muito, muito difícil de decifrar. Eu tenho essa preocupação ao falar da metalinguagem, que ela tenha a pitada da ironia, que ela tenha a pitada da graça e que fique claro como que eu chego naquele texto, mas sem se transformar em algo muito hermético. Porque eu acho que a própria metalinguagem, se você for perguntar para um leitor, não acredito que seja um dos temas preferidos
de ler na poesia, né? Sim. Acho que o amor a galera gosta de ver, o erotismo também é muitas vezes, né, benquisto pelo leitor, enfim, a política, principalmente nos últimos anos, né, onde foi e tem sido cada vez mais importante, né, a presença do artista para se colocar dentro de um contexto de conturbação política, como a gente viu. Uma metalinguagem não é um tema tão querido, pelo menos a impressão que eu tenho dos leitores. Por isso, cruzar com alguns elementos ou outros ali para que aquilo consiga descer, né? Mas é essa discussão que eu queria ter com você. Porque eu falei isso no meio do papo, no meio da pergunta, eu me perdi, porque eu comecei a perguntar, foi tão curioso, né? O seu aluno, seu leitor, mas a minha questão é acima disso. Você se preocupa com ele? Ou seja, eu vou escrever isso aqui, mas eu acho que o leitor vai ter dificuldade, então eu vou reescrever. Você tem essa preocupação com o leitor? Sabendo que nós estamos num país em que poesia tem poucos leitores? Grigio, eu acho que, como eu disse, não é a primeira preocupação, mas eu acho que ela existe, né? Uma vez, uma palestra, uma fala sua, há muitos anos atrás, no Bravos Companheiros, na UFES, muito tempo atrás. Boa, tem tempo mesmo. Tem tempo, na UFES. Eu estava na graduação ainda, naquela plateia lá. E eu não me lembro qual os seus livros. E você falou bem assim, o escritor que não assume que ele é vaidoso, antes de mais nada, ele não é sincero. Sim, sem dúvida. Sim, isso aí eu concordo. Eu continuo concordando comigo. O escritor é absurdamente vaidoso. Sem dúvida. Né? O artista é vaidoso. Então, acho que a vaidade maior saciada é quando você é consumido. Quando você é consumido. O que você vai fazer para ser consumido, aí é uma outra história. Agora, acho que uma preocupação mínima, né, com a recepção daquele texto, e isso é teoria na estética da recepção e do efeito, né? Isso existe, vai existir. Mas você muda textos por conta do leitor? Por conta de um possível leitor? Eu acho que isso rola. Isso já aconteceu. Embora não seja a principal preocupação, ela existe. Ela existe porque eu penso, bom, talvez aqui eu acho que eu vou atingir um pouco mais. Aí depois você troca, você volta, vai, fica isso aí mesmo. E aí, às vezes, nem sempre a troca é boa. Às vezes, a outra versão que você fez, que você olha depois, nesse livro mesmo tem um texto ou outro ali que eu troquei uma coisa ou outra, que eu falei, caramba, aqui a sacada vai ficar um pouco melhor e tudo, acho que a galera vai pescar mais, depois, não deveria ter trocado. Bom, agora já foi. Agora já foi. Já foi. Mas eu acho que isso existe porque é uma forma da gente ser saciado. Eu acho que a grande inquietação que existe com esse lance de você se preocupar ou não com o seu receptor, é que fica muito na cabeça assim de que se eu me preocupar demais com quem consome, teoricamente eu posso estar colocando a coisa no nível que fique muito raso, muito básico, principalmente quando a gente fala de um país de poucos leitores, sobretudo de poesia, né? Mas aí tem uma fala do Paul McCartney que uma vez ele falou, não me recordo, né? Ele fala assim, é possível ser pop sem ser podre. Ele faz. E é mesmo, claro. Né? E ele faz esse jogo, né? Que eu acho que passa por aí. Você pode criar algo que seja acessível, que se comunique com um número maior de pessoas, mas sem necessariamente ter que abortar a questão estética. Eu acho que o trabalho estético ele vem em primeiro plano, porque senão não é literatura, não é arte. Maravilha. Eu queria que você escolhesse um texto seu para você ler pra gente. Vamos lá. Escolha aí. Desse último, né? Um do qual você goste muito, porque, pessoal, não se esqueça, hein? Antes de você ler, se a pessoa quiser comprar o seu livro, como é que ela faz? Jó, diretamente comigo. Com você? Pode entrar e ela entra através de Pode entrar nas redes sociais. Qual rede social? O meu Instagram Fala pra gente. De Andrade Renan. Sem nenhum ponto? Nada. De Andrade Renan. Então tá aí, gente. Se quiser adquirir algum livro do Renan Andrade, De Andrade Renan, pelo Instagram. Eu vou ler um poema que foi muito impactante quando ficou pronto. Assim, que eu tive, Grigio, a experiência, né, de estar com a minha mãe até o último suspiro dela. Assim, né, a minha mãe, estive com ela no hospital, aparentemente ela deu entrada no hospital
Estava legal, mas depois precisou de uma UTI, foi andando e, enfim, de lá não voltou. E ficou muito na minha cabeça a imagem de eu sentado ali na escadinha da cama do hospital, trocando uma ideia com ela antes dela ir para a UTI. E aí saiu esse poema, que se chama O Adeus, né? Que diz o seguinte: no degrau da escada da sua maca, onde pousava seu corpo cansado, eu de olho marejado te pus meu amor nas mãos de Deus. Ao ouvir a minha prece, como quem da vida se despede, me fez achar que eu estava pronto para te dizer adeus. Não, eu só te libertava de um trato de infância em que, na tempestade ou na bonança, você sempre dizia que o menino dos seus olhos não caminharia sem a luz do seu farol. Você me olhou bem fundo, falou das roupas do varal, das janelas abertas, do medo da chuva e do seu neto, seu sol. E assim, minha mãezinha, eu vi, pouco a pouco, você rumar para a eternidade, onde hoje mora entre as flores, sem dor, cheia de vida e verdade. Maravilha. Maravilha. Tenho certeza que sua mãe está muito contente de ouvir isso que você está falando. Valeu. Valeu, Grijó. Pessoal, olha só, o tempo é curto, eu sei, 25 minutos ficamos batendo papo aqui. Agradeço muito ao Renan. Obrigado, professor Grijó, Renan, poeta Renan. Valeu, espero que você volte. Só chamar. Só convidar? Só convidar. Tá. Valeu, pessoal, um grande abraço. Semana que vem a gente tem um terceiro episódio da quarta temporada de Vitrine Literária com Francisco Grijó. Muito obrigado, um grande abraço a todos. Você ouviu Vitrine Literária, com o professor e escritor Francisco Grijó. Tudo sobre literatura contemporânea, temas, autores, obras, debates, análises, curiosidades e bate-papo com autores e editores.